Pronto, agora começou a gravar. Beleza? Então vamos falar de o núcleo e o teorema de Cayley, e se der tempo no final, eu acho que vai dar, a gente vai fazer bastante exemplo, mas se der tempo no final a gente fala sobre o teorema do isomorfismo, tá? O primeiro, pelo menos. Então vamos lá, só relembrando o que a gente viu na aula passada. E tem um resultado sobre, que não deu tempo de falar na aula passada, que é um teorema que envolve isomorfismo, que a gente vai falar aqui agora. Então na aula passada, falamos sobre isomorfismo, que isso é a mesma coisa de homomorfismo, bijetor, tá? Então isso era a definição de isomorfismo, e aí os principais resultados que a gente viu foi algumas classificações de alguns grupos específicos, né? Classificações. Grupos cíclicos, foi isso? Grupos de ordem prima também. De ordem P'. Vimos grupo de ordem 4, quer dizer, grupos não só de ordem 4, grupo de ordem 2P, com P', né? P'. Tá? E teve mais algum? Não lembro. Acho que não. Acho que foram só esses. Só esses três, né? Classificação desses três tipos de grupo. Beleza? Esse daqui era aquela coisa de ser isomorfo ao Z. Às vezes, se for infinito, e a ZN se for finito. Isso, for finito ou Z, né? Lembra isso? Era isso. ZN ou Z. No caso de grupo de ordem P, aí você tinha isomorfo a ZP, e grupos, que era a mesma coisa, era uma consequência imediata do cíclico, né? E o grupo de ordem 2P, a gente dividiu entre grupo de ordem 4 e 2P, né? Com P diferente de 2. No caso de ordem 4, ele era sempre isomorfo a Z2 cartesiano Z2, ou Z4. E no caso de 2P, ele era Z2P, ou era o diedral DP. Foi isso que a gente viu na aula passada. Basicamente foi isso. Classificações desses grupos aí, né? E aí, ficou faltando só esse teorema aqui no final, que era exatamente as propriedades são preservadas por isomorfismos, né? Então, eu destaquei aqui algumas, tem mais, beleza? Mas aqui eu destaquei algumas que são as mais úteis, né? Utilizáveis. Então, quando você tem um isomorfismo entre dois grupos, G e H, então G é abeliano se somente se H é abeliano, G é cíclico se somente se H é cíclico, a ordem dos dois grupos são a mesma, claro, se tem abjeção. Se A é um elemento de G, então a ordem de A é a ordem da sua imagem. Isso. Se K é um subgrupo de G, a imagem, se somente se a imagem de K é um subgrupo de G, e se K é um subgrupo normal de G, a sua imagem também é um subgrupo normal de G. Beleza? Esse teorema, ele segue imediato de um teorema que a gente já provou sobre homomorfismo, agora só completando os detalhes para o fato de ser isomorfismo, tá? Então, vamos só... Eu não vou fazer a prova de todos, mas talvez só... que poderia ser... Uma diferença que a gente tinha era nesses 6 aqui, por exemplo, né? Que a gente tinha que se K é um subgrupo normal de G, então a gente tinha que a imagem de K era um subgrupo normal da imagem de G. Aqui tá errado, ó, gente. Tá errado, ó. Muito errado. Eu copiei errado. Aqui não é G. É H, né? Exatamente. Vale também aquela propriedade da pré-imagem ser... Isso, exatamente. É uma consequência imediata disso aqui, já que é um si somente si, que é o seguinte, né? Uma das coisas que é que se F é um isomorfismo, a imagem também é isomorfismo. Então, mesmo vale o contrário, né? Então, ou seja, não precisava mencionar para a imagem, porque o mesmo vale para o contrário. Então,
Por isso que não ficaria redundante, mas eu acho que eu não vou fazer nem prova disso, porque é imediato do aquele teorema do homomorfismo, que envolve as propriedades que são preservadas por homomorfismo. Que é só ver que isso aqui é uma abjeção, então a imagem inversa tudo vai acontecer, então se G é abeliano, implica que H é abeliano, e o contrário também, já que é sobre-ejetor, né? Então G é abeliano. A diferença para o teorema de homomorfismo é que tem um si somente si, né, Nais? Isso. Então vamos só fazer A1, que era o seguinte, né? A1 que fala que F de G, não, G é abeliano, né? E aí a gente viu lá que a F de G também é abeliana, né? Não é isso? Isso aqui era o teorema da propriedade preservada envolvendo homomorfismo. Então esse cara é abeliano. Mas esse cara é o próprio H, já que é um isomorfismo, né? Então H é abeliano. Por caso contrário, H abeliana, né? A F a menos 1 é um homomorfismo bijetor, e o F a menos 1 de H, que é o próprio G, é abeliano. É isso? Então acabou. Né? Então, nos outros segue de forma análoga. O 2 também cíclico e H cíclico. A ordem, obviamente, se você tem uma abjeção, então você tem o mesmo número de elementos nos dois grupos. Né? E a ordem de elementos, vamos, bom, 2, vou botar aqui 3. 3 análogos, né? 3, até os outros ali, no 5, 6. Não sei se é análogo. Agora, aquele dali eu acho que é o único que não tinha muito o 4, né? Como é que, sei lá. Se A possui ordem finita, N, então o F de AN, né, é igual ao F de E. O F de A elevado a N é o F de AN, que é o F de E, que é o próprio neutro. Então, a ordem de F de A vai dividir a ordem de N. Esse detalhe que precisa fazer. Assim, a ordem de F de A divide. Agora, por que tem que ser o próprio? Né? Agora, seja M a ordem de F de A. Ora, F é um isomorfismo. Então, quando você pegar F a menos 1, o A elevado a M, vai ser F a menos 1 do F de A, né, elevado a M. Concorda? Isso aqui sim, é o... Isso. F a menos 1 do F de A elevado a M. Só que M é a ordem de F de A. Então, isso aqui é o F a menos 1 do neutro, que é o próprio neutro. Ou seja, N divide M. E M já dividia M. Portanto, N tem que ser igual a M. Então, assim, era a única que talvez tinha que fazer algo a mais que não apareceu lá. Porque isso aí só vale se for isomorfismo, né? Isso, só vale se for isomorfismo. Precisa usar a inversa. Mas o resto é tranquilo, tá? Tá de maneira bem, bem tranquila. Beleza, gente? Vamos lá para a definição de núcleo. Tá? E a gente vai provar algumas coisas envolvendo o núcleo, e ele vai ser extremamente importante no teorema do isomorfismo. Tá? Então, esse cara é bem importante. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a definição de núcleo em grupo. E depois a gente vai fazer uma discussão aqui sobre... Porque eu já usei essa anotação aqui em algum momento atrás. Tá? A gente vai discutir essa anotação com o que a gente já discutiu algum momento atrás. Então, o núcleo de um homomorfismo
é o conjunto de todos os elementos cuja imagem é o neutro, tá? Então, você pega o núcleo de um homomorfismo, é sempre o conjunto de todos os elementos de G cuja imagem é o neutro. Beleza? Então, o que eu queria chamar a atenção, a observação é o seguinte. Ó. Vimos anteriormente, lá quando a gente estava falando de funções ainda, falando de relação de equivalência, eu acho, vimos que dado uma função, dado a função, né? Vamos voltar uma função, pegar essa própria função aqui, ó. Isso, exatamente, Davidson. Quer é de Kernel, eu não falei isso, né? Então, alguns livros em português vai chamar de núcleo, né? Vai chamar assim, núcleo de alfa. Aí eu estou acostumado a chamar de kernel, então eu vou chamar de kernel. No livro que eu estou lendo, ele denota como N de alfa. N de alfa? Ah, eu não gosto também de N porque... Lembra outra coisa, né? Exatamente. Eu acho estranho também. O normalizador é chamado de N, então pode dar algum problema. Então, uma função, não sei, como função, a gente tinha definido o kernel de alfa como função, como sendo o conjunto dos pares G, G', tal que alfa de G é igual a alfa de G'. Não sei se vocês lembram isso. Como função. Eu falei disso lá atrás, não sei se vocês vão lembrar disso. E aqui, eu estou usando a definição como sendo só um... Observe que aqui, nesse caso, né, o kernel de alfa, neste caso aqui, é um subconjunto de G cartesiano G. Beleza? Nesse caso aqui, não. O kernel, nesse caso, é um subconjunto de G. Tá vendo? Ah, professor, mas usar a mesma notação não fica meio confuso? Eu tive essa mesma dúvida. Então, eu quero sanar isso de vocês para que no futuro vocês não tenham esse mesmo problema. Tá? Porque isso vai aparecer, o kernel vai aparecer em topologia, por exemplo. E em topologia é par. E aí vai ficar, nossa, aí o kernel lá em álgebra era um subconjunto de G, aqui já é um subconjunto das partes, do cartesiano. Então, vamos entender isso perfeitamente. O que acontece é o seguinte. Lembra que a gente tem uma definição, eu posso definir a seguinte relação, ó, em G. A relação, eu vou até colocar assim, ó, a relação em G cartesiano G. Que é o seguinte, dizer que G se relaciona com G', se somente se G, operado com G' menos 1, pertence ao núcleo de alfa. Beleza? Lembra que relação era um subconjunto de cartesiano G? Então, eu estou definindo essa relação dizendo o seguinte, se somente se G' menos 1 pertence ao núcleo. O núcleo, esse núcleo daqui, viu? Esse núcleo daqui. Deixa eu apagar uma slide aqui. Esse núcleo, eu vou chamar esse núcleo daqui só para a gente diferenciar inicialmente, depois vocês vão ver que vai ser o mesmo. Vou chamar de Kerr-Barker. Tá? Então, esse núcleo daqui. Agora eu vou definir uma outra relação que é fazer a mesma coisa. G', G', se somente se o par G' pertence ao kernel barra de alfa. Ou seja, dizer que kernel barra de alfa é uma relação de equivalência. É uma relação. Não importa se é de equivalência ou não. O que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Essas duas relações aqui são as mesmas. Isso as duas são as mesmas. Por isso que eu denoto pelo mesmo cara, tá? Porque em grupo essas duas relações significam a mesma coisa, tá? Então vamos ver isso aqui, ó. G se relaciona com G', se somente se G
G' menos 1 pertence ao kernel. Se ele pertence ao kernel de F, quer dizer que o alfa de G' menos 1 é o neutro. E se pertence ao neutro, se somente se, alfa de G é igual a alfa, usando a propriedade de ser homomorfismo de grupo aqui, concorda? Sim, sim. E se alfa de G é igual a alfa de G', é porque o par G' pertence ao kernel barra de alfa, que é a definição do kernel barra de alfa. São os pares onde as imagens são iguais. Beleza? Então, eu tenho que os dois se relacionam nessa outra relação. Então, de fato, é um se somente se. Então, essa relação, de fato, é a mesma relação. Por isso que em grupos a gente usa a mesma notação para o kernel. Então, em anéis, você vai ver a mesma coisa, tá? O núcleo de homomorfismo de anel. Em espaços vetoriais, lá em álgebra linear, mesma coisa, o núcleo de um espaço vetorial. E, gente, o teorema do isomorfismo que a gente vai ver aqui, vocês vão ver o teorema do isomorfismo em anéis. Vai ter um teorema lá em espaços vetoriais, em álgebra linear, que é chamado teorema do núcleo imagem, que é o mesmo teorema do isomorfismo. Tá? E, na verdade, é possível fazer teorema de isomorfismo para estruturas. Em topologia tem algo análogo também, tá? Com o teorema do isomorfismo. E esse teorema, em espaços vetoriais, por exemplo, em álgebra linear, do núcleo imagem, é extremamente importante. Esse é um teorema central em análise no RN, algo que vocês vão ver lá para o final do curso ou no mestrado, que é o teorema da inversa e o teorema do oposto. Sem o teorema do núcleo da imagem, é quase impossível entender exatamente a prova do teorema da inversa, da função inversa. Tá? Beleza? Então, é extremamente importante esses teoremas. Então, em grupos é extremamente importante, em anéis, em espaços vetoriais, em módulos, que a gente já sabe alguma coisa de módulo, e aí vai. Tá? Todos esses aparece esse bendito teorema do isomorfismo. Então, ele tem uma importância muito grande. Então, era isso que eu queria falar, essa observação, por causa dessa notação, e agora você já sabe, essa notação, por mais que seja um subconjunto de G, ele está relacionado com o kernel, que é uma relação de equivalência. Na verdade, é mais. O kernel de alfa, de qualquer homomorfismo, ele é um subgrupo normal de G. E sendo subgrupo normal de G, essa relação aqui, a gente já viu que para todo subgrupo normal, essa relação é uma relação de congruência. Além de ser de equivalência, ela preserva a operação. Tá? Então, o núcleo de G, de alfa, ele é um subgrupo normal de G, e alfa é um monomorfismo se somente se o núcleo de alfa é o unitário do neutro. Tá? Então, esse teorema a gente vai provar agora, que não é difícil, é bem simples a prova. Mas antes de provar o teorema, vamos fazer alguns exemplos, né? Eu nem fiz exemplos. Né? Fazer alguns exemplos de núcleo, calculando o núcleo. Depois a gente faz aquela prova. E a gente volta a discutir as núcleos. Então, um dos exemplos clássicos é esse aqui, né? Pega Z em Zn. Beleza? Então, o núcleo de alfa vai ser quem? Os elementos N de Z, tal que alfa de N, vai dar o neutro aqui, né? Alfa de N é igual à classe do zero. Não é isso? Mas quem é a classe do zero aqui? Vocês conseguem ver? É o Zn, né? É o NZ. Isso. O NZ. Beleza? Então, o kernel de alfa aqui é o próprio NZ. Beleza? É o próprio NZ. Que era um subgrupo normal de Z. A gente vai ver isso ali. Então, viram aí? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Considere alfa agora de Z com a soma. Agora eu vou botar a soma só para deixar claro. Com os números racionais com a multiplicação. Beleza? Aí eu vou pegar o seguinte, eu pego N. Não, aqui é aquela... Eu não defini aqui qual é o...
N barra. Pega N e leva em 2 elevado a N. Por exemplo. Então, o que é o kernel desse cara aqui? É o conjunto de todos os N inteiros, tá? Tá ok? 2 elevado a N vai dar o neutro aqui, que é 1. Então, quem é esse conjunto aqui? Que é um inteiro, tá ok? 2 elevado a esse inteiro dá 1. É o unitário do zero, né? É. Não. É isso, né? Isso, É exatamente. Só pode o ser neutro zero. da ação. Exatamente. Então, aqui é o unitário do zero. Beleza? Isso aí já é um spoiler já pro próximo. Uhum. Enfim. Exatamente. Propositadamente estou fazendo os exemplos, né? Beleza? Agora, tome o homomorfismo constante igual ao neutro de G em H com alfa de G igual ao neutro para todo Gzinho pertencente a G. Então, neste caso, quem é o kernel de alfa, o núcleo de alfa? Vai ser o próprio G. Exatamente. O próprio G. Beleza? Deixa eu ver mais um exemplo aqui que não é tão... considere o homomorfismo, que é aquele determinante, né, das matrizes N por N, com entradas reais, em R, asterisco com a multiplicação, né? Beleza? Lembra que é o determinante, pega a matriz e calcula o seu determinante? Então, o que é um kernel no determinante, no homomorfismo determinante? São todas as matrizes, né? Tal que o determinante de A vai dar o neutro aqui, que é 1. Ou seja, são todas as matrizes de determinante 1. Então, esse cara daqui é aquele grupo SLNR. Beleza? É aquele grupo que a gente já tinha definido lá anteriormente, que era um subgrupo normal do grupo das matrizes invertíveis, N por N, com entradas reais. Então, esse subgrupo aqui, a gente já viu que era subgrupo normal. Então, observe, esse é subgrupo normal, esse daqui, obviamente, normal. Né? Aqui, obviamente, o unitário é um subgrupo normal, né? O unitário do neutro. Esse daqui é um subgrupo normal. Né? Exatamente isso que acontece. Né? O núcleo de um homomorfismo sempre é um subgrupo normal. Vamos ver a prova desse cara aqui. Como é que eu provo? Então, é só mostrar que o conjugado de qualquer elemento do núcleo cai dentro do núcleo. Tá? Então, vamos lá. Seja, vou pegar um casinho aqui no núcleo, e G é um elemento qualquer do grupo. Beleza? Então, para mostrar que GK, G a menos 1, pertence a um núcleo, vamos calcular a imagem desse cara e ver se a imagem cai dentro. É o neutro, né? A imagem. Então, alfa de G, K, G a menos 1. Só que a imagem desse cara, o alfa ser homomorfismo, é um alfa de G, alfa de K, alfa de G a menos 1. Que é alfa de G a menos 1. Mas espera aí, a gente já tem que o núcleo é subgrupo de G? Verdade, né? Boa. Primeiro precisa mostrar que é subgrupo, né? Sim. Pronto, vamos fazer o seguinte, a gente vai provar o que é subgrupo depois. Ok. Porque para mostrar que o conjugado está lá, não precisa que ele seja subgrupo. Não, precisa. Precisa, porque você tem que garantir que o inverso está... Isso. Precisa mostrar que o inverso está lá. Tem razão. Então, esse cara, como
alfa de K, como K pertence ao núcleo, esse cara daqui é o neutro, né? O neutro está lá, tudo bem, vamos lá. Então, esse cara vai dar alfa de G é menos 1. Que também é um neutro, né? E o neutro, por que o neutro está no kernel? Pois alfa de E é igual a E para todo homomorfismo. Isso a gente provou antes. Concorda? Sim, sim. Beleza. Então, de fato, o conjugado está lá dentro. Beleza? Para mostrar que é subgrupo, né? É subgrupo G. A gente já mostrou que o neutro está lá, porque isso sempre acontece, a imagem de um neutro sempre é neutro. Então, seja K, K', elementos do núcleo. Então, ó, quando eu calcular alfa de K, K' menos 1, isso aqui é quem? Alfa de K, comparado com alfa de K' a menos 1. Beleza? Só que esse cara daqui, como K está no núcleo, então esse cara daqui é um neutro. E esse cara daqui também é um neutro. Né? Então, neutro. Então, portanto, K', menos 1 pertence ao kernel de alfa. Portanto, o kernel de alfa é um subgrupo normal de G. Agora, beleza, né? Agora o item 2, ó. Isso é bem legal, muito útil, muitas vezes para você mostrar que um homomorfismo é injetor, ou seja, que é um monomorfismo. Basta você calcular o núcleo, e quando você calcula o núcleo deu um neutro, você já sabe que o homomorfismo é um monomorfismo, é injetor. Então tem essa bastante utilidade, tá? Então, vamos lá, ó. O item 2. Alfa é mono, né? Alfa é monomorfismo, então vou provar ainda, tá? Vou dividir em duas, talvez desse para fazer equivalente. Alfa é monomorfismo. Então, se o kernel de alfa, não, vamos lá, seja G pertencente ao kernel de alfa. Se ele pertence ao kernel de alfa, então, o que é que a gente tem? Alfa de G, Alfa de G igual a neutro. que é igual à imagem do neutro, né? Sim, Não é sim. isso? É igual à imagem do neutro. Se ele é Aí, igual à pela imagem do neutro, injetividade, ele tem que ser igual ao neutro, né? exatamente. Como alfa é mono, G tem que ser igual a E. Beleza? Agora a volta, acho que daria para fazer a equivalência, mas vamos lá, vamos fazer a volta. A volta, se alfa de G é igual a um alfa de G', então, o que é que eu tenho? Alfa de G, G' a menos 1 é o neutro. Beleza? Se esse cara é o neutro, logo, o G, G' menos 1, ele pertence ao núcleo. Mas o núcleo é o unitário do neutro. Se ele é unitário do neutro, então G, G' a menos 1 é o neutro. Né? Portanto, G é igual a G'. E aí acabou. Mostrou injetividade. Beleza? Bem útil, viu? Bem útil. Então, como eu já tinha mencionado até nos exemplos anteriores, esse cara daqui é subgrupo normal, e a gente já sabia disso. Esse cara daqui é subgrupo normal, que é unitário. Esse cara daqui é, obviamente, subgrupo normal, que é ele próprio.
E esse cara também era subgrupo normal, GLN, e a gente já sabia. Então agora a gente tem mais uma maneira de encontrar subgrupos normais, tá? De G. Basta você tentar construir um homomorfismo e calcular o seu núcleo. Então observe que está entrando ferramentas, mais ferramentas você já tem na mão, né? Para poder fazer. Então, acho que do núcleo não tem muito mais, era só isso que eu queria falar. Então vamos provar o teorema de Kähler. E aí a gente usa exatamente o fato do item 2, alfa homomorfismo, ser monomorfismo se o Q de alfa é igual a E, na prova de que todo grupo finito de ordem N, eu vou fazer a prova do teorema de Kähler para o caso finito, o caso infinito segue de forma análoga, tá? Mas eu acho que eu vou fazer para o caso finito só para ficar uma ideia mais clara a prova, mas a prova, o caso infinito é análogo, é a mesma coisa. Só que algumas tem que tomar cuidado com a cardinalidade ali do conjunto, tá? Da ordem. Aí precisa trabalhar com cardinais. Tá? Mas é a mesma prova, a mesma estratégia de prova, só tomando cuidado com cardinalidade. Beleza? Então, G é isomorfo a um subgrupo de SN. Em grupos e anéis 2, eu não sei nem se esse teorema é visto em grupos e anéis 1, mas como a prova dá para fazer aqui, a gente vai fazer. Em grupos e anéis 2, é possível, eu faço uma prova desse teorema usando ações de grupo. Tá? Usando ação de grupo dá para fazer exatamente uma prova alternativa para esse cara. Beleza? Vamos lá, vamos fazer a prova. Tem livros que colocam esse teorema como colorário do teorema de representação. Qual é o corolário de representação? O teorema de... Isso, qual é? Deixa eu tentar lembrar aqui agora. Você tem um grupo G, aí você tem um subgrupo H de G, né, que tem índice N, aí vai existir um subgrupo normal, que é subconjunto de H, de forma que o grupo quociente Gn ele vai ser isomorfo a um grupo de permutação Sn. Ah, ok, tudo bem. Isso tudo bem. Beleza. É porque esse daí eu preciso do teorema do isomorfismo, né? Sim, sim. Eu preciso do teorema do isomorfismo. A gente vai ver, na próxima aula, a gente vai falar de grupos o grupo de automorfismos de G, tá? E esse grupo é um grupo bem especial, e a gente vai mostrar que esse grupo tem um subgrupo normal também bem especial. A gente vai fazer nas próximas... Depois do teorema dos teoremas de isomorfismo. A gente vai falar Okay. só de automorfismo. Beleza? Então, como é que eu provo esse grupo? Né? Então, aqui pode ter uma confusão de índice. Mas o porquê que eu prefiro fazer por caso finito? Porque eu consigo indexar os elementos de G. Então, se G tem ordem finita N, podemos tomar uma enumeração dos elementos. Acho que em um exemplo anterior já até iniciei a fazer a prova. Até um exemplo lá atrás, quando eu estava falando de homomorfismo. Dos elementos de G. Quais são os elementos de G? Agora eu posso denotar assim, né? O G1 eu vou denotar como sendo neutro. Aí vem o G2, G3, e aí vai, tá? Até o Gn. Beleza? Então o G1 eu coloco como sendo neutro. Você poderia colocar o neutro como sendo qualquer um. Mas fixar algum cara que você precisa identificar que é um neutro, porque isso vai ser importante lá para provar a injetividade. O resto, você pode não enumerar. Então, o que é que eu vou mostrar? Considere. Então, eu tenho uma abjeção entre N, não é isso? E os elementos de G. Eu tenho uma abjeção aqui que eu vou chamar de I. Pega N, vou chamar de I. Tem que letra 2 aqui. Né?
Chama de F, vai. Uma objeção. Pouco importa o que, é que a gente vai fazer com essa objeção. É só por causa do seguinte, ó. Objeção, tá? Existe essa objeção aqui. Nós vamos definir alfa que vai de G em Sn. O que é que eu vou tomar? Para cada Gzinho aqui, ó, Gi, eu levo em um alfa de Gi, que eu vou denotar por alfa. Eu vou alfa aí só para facilitar, tá? Que é uma permutação de N em N. Vou até fazer assim, ó. Pronto, vou fazer melhor. Vou chamar isso aqui de ind de G em N. Pronto. Deixa eu ver essa ideia aqui melhor. Que pega G, Gi e leva em I. O ind de Gi. Para dizer que é o índice de Gi é I. Beleza? Ficou claro qual é essa objeção aqui? Eu estou pegando G e levando os índices, seus índices. Só para ficar mais claro qual é a definição aqui. Então, quem é esse cara daqui? O alfa I de um K, aqui, né? Ele vai ser o índice de Gi composto com GK. Operado, composto não, operado. Gi, GK. Entenderam aqui? Ou seja, Gi operado com GK é um elemento de G, então ele tem um índice, aí eu calculo o seu índice. Ou seja, o alfa I de K é o índice de Gi e GK. Beleza? Então vamos mostrar que esse cara aqui está bem definido e que esse cara daqui é um monomorfismo. Sendo esse cara um monomorfismo, então a imagem de G, né? Então se ele é um monomorfismo, ele é um isomorfismo com a imagem de G. E a imagem de G é um subgrupo de Sn. Então acabou a prova. Beleza? Então vamos mostrar primeiro que alfa é uma função. Ou seja, para mostrar que é função, basta mostrar que a imagem de um Gi, de fato, é uma permutação. Ou seja, temos que mostrar que o alfa I é uma objeção. Tá? Para isto, vamos mostrar que o alfa de Gi, que é o alfa, nosso alfa I, é uma bijeção. Então, não confundam, gente. O alfa é uma bijeção entre N e o alfa é um homomorfismo. A gente vai mostrar depois que ele é um homomorfismo. Tá? Beleza? Então, vamos ver esse cara aí. Então, como é que eu mostro que ele é uma bijeção? Tá? Primeiro, alfa é uma função, alfa I é uma função, beleza, isso não tem problema, porque está indo de N em N. Agora, alfa é injeção. É injeção, porque se eu pegar alfa I de K igual ao alfa I de K', isso aqui quer dizer o quê? Por definição, quem é esse cara? Isso aqui, quer dizer, por definição, é o quê? É um índice de Gi operado com GK igual ao índice de Gi operado com GK'. Ora, se esses dois elementos do grupo têm o mesmo índice, quer dizer que Gi, GK, é igual ao Gi, GK'. Lei do cancelamento, GK é igual a GK'. Ok. Você usou o fato de que existe uma objeção, né, entre o índice e Isso, o índice, essa função índice é uma objeção. Ó, essa função índice é uma objeção. Beleza? Okay. A função índice é uma objeção. Logo, K é igual a K', que é o índice de cada elemento de G. Beleza? Então, a gente mostrou o quê? Que alfa é injetor. Vou até botar aqui, pois se isso aqui acontece, a gente tem isso. Beleza? Agora, eu vou mostrar que é
Claro, aí acabou, né? Sendo alfa I injetor em N, que é finito, alfa I é bijeção. Exercício 1, eu acho, o exercício 2 da lista. Então, de fato, o que a gente acabou de mostrar? Assim, o nosso alfa está bem definida. Beleza? Agora vamos mostrar que alfa é um homomorfismo, tá? Então, como é que a gente faz? Vou até botar aqui, é homomorfismo. Sejam G, G', elementos de G, tá? Então, eu não vou botar G, G', não. Vou botar G, I, G, J, né? Já que já está indexado. G, I, G, J. Não confundo I com J, acho que não dá para confundir, né? Quando eu tomar ó, o alfa de GI, GJ, né? Operado aqui, esse cara daqui é quem? Vou pegar assim, ou seja, K, o índice, só para não economizar na notação, o índice de GI operado com GJ, tá? Então, esse cara daqui seria o quem? É alfa do índice de GI operado com GJ, que é alfa K. Beleza, gente? Esse daqui é o alfa K. Vai de N em N. Então, vamos lá. O que é que eu preciso mostrar? Que esse cara é a mesma coisa de alfa, né? Vou escrever, ó. Vamos mostrar que alfa K, na verdade, é a mesma coisa do alfa I composto com o alfa J. Beleza? E aí a gente está mostrando isso, ó, que ele está preservando, ou seja, que é a mesma coisa de quem é o alfa I? Alfa de GI composto com alfa de GJ, ou seja, o alfa é um homomorfismo. Beleza? Então vamos mostrar isso aqui. Seja M um elemento qualquer de N. Um elemento qualquer. Beleza? Então, alfa K de M, por definição, é quem? É o índice de GK operado com o GM. Não é isso? Só que o índice desse cara, como GK, é quem? É o índice do GI operado com GJ operado com GM. Não é isso? O GK é exatamente o G de I operado com GM. E o K é o índice desse cara. Beleza. Só que esse cara aqui, pela associativa, tem de GI, GJ, GM. Beleza. Só que quem é esse cara daqui, ó? Um índice desse operado com esse. É o alfa I do índice. Vou até colocar de vez aqui. Vocês concordam que eu posso escrever isso? J do M. Concorda com isso aí? Eu preciso fazer mais devagar. Não, que é pela definição, né? Você É vai pegar um. Exatamente. Vai... Okay. Perfeito? É a definição da minha função alfa I. Então já foi, né? Ou seja, isso aqui é o alfa I composto com alfa J aplicado a N, que foi tomado arbitrário em N. Então eu de fato mostrei isso. Então, portanto, alfa é um homomorfismo. E agora, falta mostrar o quê? Que é mono. Por que basta mostrar que é mono? Pela mesma razão. A gente trabalhando com grupos finitos, se eu mostro que é mono, acabou. Vou mostrar que alfa é mono.
De fato, como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar o teorema que a gente acabou de provar, o teorema que envolve o núcleo. Né? Então, vamos calcular o núcleo, o kernel de alfa. O que é um kernel de alfa, por definição? São os elementos GI, né? Tal que alfa de GI, que é o próprio alfa I, sendo qual é a permutação que ele tem que ser? A permutação identidade de M. Certo? Beleza? Só que, se eu quero isso, né? Então, se alfa de I tem que ser a identidade de N, ele tem que ser, como já é um homomorfismo, o alfa 1. Não é isso que o alfa 1 era exatamente o G1, que é o neutro. A gente acabou, quando a gente enumerou assim, não foi? Portanto, a definição disso aqui é o seguinte, o índice de GI, que é o I, tem que ser igual, quer dizer, não precisa escrever o índice, né? Se isso aqui são iguais, então, o índice de GI, que é I, tem que ser igual ao índice de G1, que é I. Portanto, GI tem que ser o neutro. Beleza? Ficou claro aí? Ou seja, eu peguei qualquer elemento daqui do núcleo, eu mostrei que ele tem que ser um neutro, obrigatoriamente. Então, o kernel de alfa tem que ser unitário do neutro. Logo, alfa é monomorfismo. Ora, a gente já tinha visto lá atrás que o alfa de G é um subgrupo de Sn e que alfa, se eu restringir a imagem, né, de G para alfa de G, é isomorfismo. Concorda? Sim. Então, de fato, eu tenho que G é isomorfo à sua imagem, que é um subgrupo de Sn. Acabou, né? A gente mostrou que todo grupo é isomorfo a um subgrupo do grupo de permutações. Mais um teorema de classificação, tá? Dentre os outros. Obviamente, os outros eram mais específicos. Eu dizia exatamente, porque aqui eu estou dizendo, ele é isomorfo a um subgrupo de permutação, mas eu não sei qual é esse subgrupo. Beleza? Ele pode ser o diedral, pode ser o alternado, pode ser... Beleza? Eu não sei qual é esse subgrupo. Uma coisa que eu sei é, ele é sempre subgrupo de um grupo de permutação. Beleza? Beleza. Então, por exemplo, um exemplo bem claro disso, e aí eu não queria entrar muito nisso, que tem um livro só falando sobre o grupo de Rubik, né, o grupo do cubo mágico. Você utiliza esse fato, e você comprova que os movimentos de grupo é um subgrupo, é um grupo, e ele é um subgrupo de um grupo de permutações de mover todos os movimentos possíveis daqueles, todos os quadradinhos. Né? Obviamente que nem todos os movimentos você pode fazer, permutar todos os quadradinhos, mas você pode. Alguns, né? Você limita. Mas você sabe que ele é isomorfo a um subgrupo de permutações, permutando todos os quadradinhos. Estudar esse grupo de permutações te ajuda a estudar esse subgrupo, que é o grupo de Rubik. Por exemplo, você faz a decomposição em primos da ordem desse subgrupo de permutação, que é gigante, você pode analisar o grupo de permutação. Tá? Então tem um problema muito legal, que é o seguinte. Se você pegar o grupo, o cubo de Rubik, do jeito que ele está montadinho lá, deixa eu ver até abrir ele aqui. Montadinho do jeito que ele está. Você não consegue fazer... Deixa eu abrir ele aqui. Ó, desse jeito que ele está aqui, né, montado. Você não consegue fazer 12 movimentos distintos no cubo, né, 12 movimentos distintos no cubo, de forma que ele volte para a posição inicial. Por que você não pode fazer 12 movimentos distintos?
que ele volte para a posição inicial. Se você fizer 2 movimentos distintos, e que ele volta para a posição inicial, junto com o movimento que é não fazer nada, que é o neutro, ele tem um grupo de ordem 13. Esse subgrupo de ordem 13, então 13 é primo, teria que dividir a ordem do grupo e, consequentemente, a ordem do SN, que é a quantidade de elementos que tem. Mas 13 não é um divisor da decomposição de primos. Então, por essa razão, você nunca consegue fazer esse tipo de coisa. Bem interessante. Bem legal essa consequência. E você precisa simplesmente de um argumento de teoria de grupos. Tá? Então, analisando coisas como essas, você consegue identificar muitas propriedades sobre o cubo de Rubik. E tem um livro, na verdade, tem um curso, eu não lembro se foi no MIT ou alguma universidade lá, essas grandes dos Estados Unidos, que o professor fez um curso de teoria de grupos só sobre o cubo de Rubik. Eu acho que tem até no YouTube, ou até o próprio MIT, eles liberam aulas, né? Assim, tem uma aula lá que é só sobre isso. Assim, um curso, não é aula, é um curso de 15 aulas. É só sobre você ver que tem bastante coisa interessante sobre o cubo. Muita coisa. Então, não só sobre o cubo, imagina outros jogos, cara. Dá para fazer uma análise bem mais ampla sobre isso. É bem interessante. Aplicar essas coisas que inicialmente podem ser amplamente abstratas e aplicáveis só em matemática, não. No mundo real, por mais que seja em um jogo, mas no mundo real você pode aplicar. Né? E é bem legal. Beleza, gente? A gente tem bastante tempo. Vamos fazer o teorema do isomorfismo, então. Foi bem mais rápido. Alguma dúvida sobre o que a gente fez até o momento? Deixa eu pegar uma água aqui rapidinho. Se tiver dúvida, pode perguntar. Eu estou escutando, viu? Não tive dúvida. Não. Então, vamos para a prova do primeiro teorema do isomorfismo. E aí, a prova do segundo e do terceiro a gente deixa para a aula de segunda. Mais uma vez, esse teorema não vai cair na atividade avaliativa de quarta, tá? Mas vamos logo fazer para poder se livrar, porque a gente tem tempo. Esse aqui vai passar mais tempo aqui com o teorema teorema de Cayley. Então vamos lá, gente. O teorema do isomorfismo. Do que é que se trata esse teorema do isomorfismo? Se eu tenho qualquer homomorfismo de G em H, eu consigo sempre um isomorfismo entre o quociente de G pelo subgrupo normal núcleo de alfa com a imagem de G. Beleza? Esse é o teorema que a gente vai provar. Por que isso é útil? Porque muitas vezes você está assim, esse é o caso geral, tá? O caso mais útil é o que eu vou colocar aqui, que é uma observação, é o seguinte. Se alfa é epimorfismo, ou seja, é sobrejetor, então, o que acontece é o G quocientado pelo núcleo de alfa, ele é isomorfo ao H. Beleza? Então, isso é extremamente importante, porque o que é que você faz? Você está lá com um grupo H, por exemplo, aplicações desse tipo, né? Está com um grupo H que você não entende muito bem, mas você entende muito bem o G. Por exemplo, você sabe que Z é extremamente conhecido. Se você consegue um epimorfismo de Z nesse grupo H, calcula o núcleo, e o núcleo com certeza vai dar um subgrupo normal de G, que a gente já sabe que é da forma NZ, beleza? E faz o quociente. Então você tem um isomorfismo entre G e entre o quociente G com NZ, que vai ser um ZN, com o H. Isso se você conseguir fazer o epimorfismo. Tá? Então, muitas aplicações. Você toma G, um grupo que você conhece bem. Quais são eles? Z, ZN, Q com a multiplicação, grupo das matrizes com determinante, das matrizes invertíveis, tá? O grupo das permutações, o grupo diedral, o grupo alternado.
Então, todos esses grupos que você já conhece bem, você toma como G. O H que você não conhece muito, tudo bem. Mas se você conseguir um epimorfismo, você consegue um isomorfismo. E aí, esse isomorfismo com um grupo quociente de um grupo que você conhece. Beleza, consegue extrair bastante propriedades, como abelianidade, cíclico, ordem, tudo isso. Beleza? Então, essa é a principal utilidade desse teorema. Em anéis, mesma coisa. Anéis que a gente vai conhecer bastante lá é o anel de polinômios, sobre o corpo dos números reais, por exemplo. Então, esse anel de polinômio a gente vai estudar bastante, então a gente vai conhecer muito esse anel. E aí, para conhecer outros anéis, a gente toma sempre o teorema do isomorfismo para entender bem o que acontece nesses outros anéis. Espaço vetorial, a mesma coisa. Tá? Conhece muito bem alguns espaços vetoriais, como, por exemplo, o espaço das matrizes. E aí, a gente conhece outros espaços vetoriais a partir dos espaços da matriz. Tem até um teorema muito bonito que é chamado teoria de Morita, que faz exatamente essa classificação de todo espaço vetorial, olhando como espaços de matrizes. É possível sempre fazer essa correspondência. Que é meio uma generalização do teorema do isomorfismo. Enfim. Beleza, vamos fazer a prova desse cara aqui. A prova também não é complicada, viu? Mas talvez fique um pouco abstrato com algumas coisas. Tinha um exemplo que era bom fazer, mas... Tá, eu vou fazer mais para frente. Então, o que é que eu preciso, né? Eu preciso mostrar esse isomorfismo aqui, né? Ó, eu tenho... acho que eu não chamei a atenção. Beleza, vamos chamar a atenção. Ó. Sendo alfa um homomorfismo, temos sempre um epimorfismo, que a gente até chama de epimorfismo natural, que aparece de forma natural, que a gente vai denotar pela letra Q, que vai de G em G quocientado com quernio de alfa. Qual é esse epimorfismo? Ele pega G e leva na sua classe. Beleza? Pega G e leva na sua classe. Né? Então, esse G, de fato, é um epimorfismo, é sobrejetor. Por quê? Porque todo elemento daqui ele tem um representante. Então, esse representante, né, que, vou até escrever aqui, é sobrejetor, pois, dado qualquer classe aqui, né, de equivalência, aqui, ele é da forma, dessa forma, né, G barra, temos que o Q desse Gzinho é o próprio G barra. Então, é sobrejetor. Agora, Q é um homomorfismo. Por quê? Exatamente pela definição da operação no grupo quociente. Né? Um Q de G operado, né? G operado com G', isso aqui é G, G' barra. Mas a definição desse cara no quociente é G barra operado com G' barra no quociente. Não é isso? Essa era a definição. Isso aqui nada mais é Q de G operado com Q de G'. Então, de fato, Q é um homomorfismo. Okay? Eu já tenho esse homomorfismo aqui construído. Ó. E esse alfa aqui é o mesmo alfa daqui, restrito o contradomínio para a imagem. Beleza? Então, esse cara também aqui está bem dado. Falta eu tomar esse isomorfismo aqui. Como é que eu vou construir esse isomorfismo? Tá? Vamos lá. Defina um beta, chama até de beta, que vai de G quocientado com um núcleo de alfa em... Eu vou definir em H. Não, vou definir aqui em alfa de G. Direto. Beleza? Vamos definir esse cara.
Qual é a definição desse cara? Pega um G barra, um A barra, sei lá, que é uma classe, e leva no alfa de A. Entenderam? Ele pega uma barra e leva na imagem de A pela alfa. Qual é a definição? Ele está pegando uma barra aqui e está levando aqui num cara que coincide exatamente com o A. Eu pego daqui, levo aqui para o alfa de A. Então ele pega esse cara daqui e leva no mesmo cara daqui. Tá? Beleza? Por isso que a gente normalmente desenha o diagrama assim para dizer que isso aqui vai comutar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Beleza? Então essa é a definição. Essa é a definição. Falta, o que é que a gente precisa mostrar? Que o beta está bem definido, porque a gente está definido sobre uma relação de equivalência, sobre classes de equivalência, então tem que mostrar boa definição, que é homomorfismo, que é mono e que é sobrejetor. Beleza? Que é epimorfismo. Então, vamos lá. Beta é função. Vou mostrar primeiro isso aqui. Como é que eu mostro que esse cara é uma função? De fato, né? Ou seja, se A barra é a mesma classe do B barra, né? Eu preciso mostrar que a imagem desses caras dão o mesmo. Beleza? Ou seja, eu preciso mostrar que alfa de A é igual a alfa de B. Beleza? Ora, se A barra é igual a B barra, então A barra, vou até botar já de vez, né? AB a menos 1 pertence ao núcleo. Não é isso a definição deles? Sim. Aqui nesse subgrupo normal, pertencer ao subgrupo normal. Essa é a relação de equivalência. Você quer dizer que A é equivalente a B, que é a mesma coisa de A, B a menos 1 pertencer ao núcleo. Se ele pertence ao núcleo, assim, o alfa de A, B a menos 1 é um neutro, que é a definição do núcleo, né? É o neutro de G, de H. Se ele é um neutro de H, logo, alfa de A é um homomorfismo, é igual ao alfa de B. Beleza? Então, eu tomei que a classe de A é igual à classe de B, então alfa de A é igual a alfa de B. Então, de fato, beta está bem definido. Ou seja, é uma função. Que é homomorfismo? Muito claro, né? Alfa é homomorfismo. Isso é claro, né? Alfa de A barra operado com B barra, isso aqui, desculpa, alfa não. É o beta, né? O beta desse cara, por definição, é alfa de A, B, né? Só que alfa de AB, como alfa é um homomorfismo, é alfa de A, operado com alfa de B. Só que alfa de A é quem é o beta de A barra, e o alfa de B é o beta de B barra. Portanto, é homomorfismo. Beleza? Porque ele é mono. Dúvida, gente? Não. Tranquilo, né? Porque ele é um monomorfismo. Pode calcular, pode fazer da maneira que quiser. Mas vamos lá, calcula o kernel. Não é alfa, né, gente? Eu estou botando um alfa aqui, desculpa, viu? É beta. Colocando alfa. É beta que a gente está calculando. Vamos calcular o kernel de beta. O kernel de beta, quem é? São o A barra, né? Vou colocar aqui daqui desse quociente do kernel de alfa. Tal que o beta de A barra é exatamente o neutro de H. Ou seja, quem é esse cara daqui? É o A barra
Tá o quê? Por definição, o beta é quem? É o alfa de A igual a E. Ou seja, estou dizendo que é o seguinte, ó, são todos os representantes, né, são todos os A barra, onde alfa de A é igual a E. Quem é esse cara? Qual é a classe onde todos os elementos dessa classe vai no neutro? Vocês concordam que É a classe ali? a classe do neutro, né? É isso, O isso. neutro vai lá, né? Então, se você pegar qualquer outra, é a classe do neutro. Não é isso? Vamos lá. Vamos fazer isso devagar. Ou seja, se esse cara está lá, onde esse cara está lá, então alfa de A é igual a E, que é igual a alfa de E. Beleza? Ou seja, A, ele pertence ao kernel de alfa. Não é isso? Sim, sim. A pertence ao kernel de alfa. Eu acho que nem precisava disso aqui. Ó. Alfa de A é o E. Então ele pertence ao kernel de alfa. Então ele está representando quem? Na classe de equivalência, o próprio kernel de alfa. A barra, ele é o E barra. Ou seja, esse cara daqui nada mais é do que o unitário do E barra. Beleza? Portanto, pelo que a gente acabou de provar, beta é monomorfismo. E por que é epimorfismo? Aí já decorre de como a gente definiu o beta, né? Que a gente diz que a Exatamente. imagem de beta é igual à imagem de alfa. Isso. Por quê? Seja um cara na imagem, um Hzinho em alfa de G, no contradomínio. Se esse cara está no contradomínio, ele está na imagem de alfa. Então, existe um A em G, tá ok, alfa de A é igual a H. Ora, mas como o alfa de A é o beta do A barra é o, por definição, alfa de A, que é o H. E aí acabou, né? A sobrejetou. Assim, G quocientado com kernel de alfa, isso aqui é isomorfo a o alfa de G, a imagem de G. E aí está provado o teorema do isomorfismo. Em alguns livros é chamado de teorema de homomorfismo, tá? Se você alguma vez assim falar, o teorema do homomorfismo é o mesmo teorema do isomorfismo. Tá? Em álgebra. Em outros lugares, não tem álgebra. Cultura da álgebra. Então, só voltando aqui a falar sobre esse diagrama, ó. Por que esse diagrama é muito útil? Esse diagrama está dizendo o seguinte, ó, se esse cara daqui que eu defini aqui é o beta. Se eu fizer beta composto com o Q, que é essa que a gente chama aqui de quociente, homomorfismo quociente, ele sempre vai dar o alfa. Esse é o ponto. Essa prova, essa demonstração prova exatamente isso. Se você pegar esse beta agora que a gente acabou de definir e compor com o Q, ele vai dar exatamente o alfa. Beleza? Vamos só ver isso aqui. Vou chamar essa atenção para esse cara. Vou chamar a atenção para isso. O beta que a gente acabou de definir, composto com Q, vai dar sempre o alfa. Porque se você pegar, ó, seja qualquer elemento de G, né, o beta composto com Q de A vai dar exatamente quem? O beta, o Q de A é quem? É A barra. E o beta de A barra, por definição, era o próprio alfa de A. Então, de fato, isso acontece. Então, é por isso que a gente desenha o diagrama dessa forma, e normalmente, alguns livros ainda vem com uma bolinha aqui assim, ó, que quer dizer que esse diagrama comuta. Comutar quer dizer que se você fizer isso, ele vai dar exatamente isso. Tá? Então, essa análise diagramática é extremamente útil. Tá? Você pode inicialmente achar que não, mas quando você está trabalhando com muitos grupos,
na história, então fazer uma análise diagramática se torna extremamente útil. Tá? Em grupos e anéis 2, essa análise diagramática é mais explorada. Beleza, gente? Vamos ver exemplos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver uns exemplos. Ó. Se você tomar alfa, dado por Z, aquilo que a gente já tomou, né? Zn. A gente viu que essa aplicação que pega N e leva na sua classe, né? O núcleo de alfa era o NZ, a gente viu lá atrás, quando a gente definiu o núcleo. Então, agora, pelo teorema dos homorfismos, fica mais do que claro de que Z quocientado com o NZ é isomorfo ao Zn. Ou seja, esses dois caras, a menos homorfismo, é o mesmo, de fato. Beleza? Então, Z cocientado com NZ vai ser exatamente o Zn. Beleza? Vamos a outro exemplo aqui, ó. Lembra lá o determinante? GLN de R, que vai em R asterisco, multiplicativo, né? Esse cara, a multiplicação. Beleza? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente viu que o kernel do det era exatamente o SLN de R. Era isso? Exatamente as matrizes cujo determinante é 1. Beleza? E aí, então, pelo teorema do homomorfismo, né, esse cara daqui é sobrejetor, é um epimorfismo. Logo, a imagem desse cara é exatamente o R estrela, o R menos o zero. Beleza? É exatamente esse cara. E aí a gente tem o seguinte, então, que o GLNR, quocientado pelo SLNR, que é o núcleo desse homomorfismo, isso aqui é exatamente isomorfo ao R estrela. Ou seja, uma vez a gente tinha lá falado lá atrás, quando a gente falou que o SLNR era subgrupo normal do GLNR. Ah, quem é esse grupo quociente? Que agora a gente já sabe, esse grupo quociente é exatamente o conjunto dos números reais, o grupo dos números reais, grupo multiplicativo, menos o zero. Né? Ele é exatamente uma cópia desse cara. Beleza? Ok. Tranquilo, né? Vamos ver mais um exemplo que é bem útil também. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui que é bem útil, ó. Que é esse aqui. Lembra que a gente tinha, vou até chamar assim de PR, que é se eu tenho um produto cartesiano de dois grupos, indo eu no grupo OG, por exemplo. Isso aqui a gente chama de PR, que é projeção. A gente não vai ver isso. Tá? A projeção quer dizer o seguinte, se você pegar um par aqui, né, um elemento desse, a imagem desse cara é o G. Ou seja, estou projetando como se estivesse projetando na primeira coordenada. Beleza? Eu estou projetando na primeira coordenada. Beleza? Então, quem é o núcleo dessa projeção, né? Que é um kernel de PR. Por definição, são os pares GH, tal que a projeção, vou até colocar assim, de GH, que é o G, tem que ser o neutro. Tá? Por definição, tem que ser isso. Ou seja, são todos os pares onde a primeira entrada é o neutro. Ou seja, o kernel de PR, observe se não é isso aqui, é o neutro cartesiano H. Sim, sim. São os pares dessa forma, né? Neutro com qualquer elemento de H. Não importa quem está na segunda coordenada. O importante é a primeira coordenada da neutro.
Aí o que acontece? Se você tomar agora, pelo teorema do isomorfismo, esse cara quocientado com E cartesiano H, isso aqui é isomorfo a o G. Beleza? Esse cara é isomorfo ao G. Esse cara é um subgrupo normal do G cartesiano H, porque ele é núcleo de um homomorfismo, tá? E ele é próprio uma cópia de G. Então, se eu pegar o produto cartesiano, pegar assim, pega um subgrupo de G que é unitário e o H e fixar H, esse cara é um subgrupo de G cartesiano H, mas esse cara é uma cópia de G. Muito útil isso, muito útil. Tem muitos teoremas lá na frente, em grupos de anéis 2, que não dá para fazer aqui. É extremamente útil. Beleza? Deixa eu só falar uma última coisa aqui a respeito dessas projeções aqui. Que é o seguinte, eu não tenho só uma projeção, né? Eu tenho duas projeções. Se eu tiver G, por exemplo, com H, eu tenho uma, vou chamar aqui PRG, que vai dar aqui em G. E eu tenho aqui também, uma PRH, e eu vou colocar ao contrário, viu? Já que G está do lado esquerdo. Eu vou chamar P1, P2, né? Eu vou chamar de P1, que vai em H. E aqui eu vou chamar de P2, que vai em G. Ou seja, esse cara daqui, o que é que ele faz? Ele pega um elemento Gzinho H, para esse lado daqui ele leva no Hzinho, e para esse lado daqui ele leva no Gzinho. Esse cara tem uma propriedade, esse par de flechas aqui, né, de morfismo, tem uma propriedade muito interessante. Se eu tomar qualquer K grupo, e se eu tomar aqui, homomorfismos, se existir homomorfismos, chamar aqui de alfa e beta, homomorfismo, né, de K para G e homomorfismo de K para H, esse homomorfismo aqui, vai existir um homomorfismo aqui, sempre. Eu consigo construir um homomorfismo novo aqui, que eu vou chamar de gama, que vai de K em G, cartesiano H, de forma que todos esses diagramas aqui comutam. O que eu quero dizer? Existe um gama que vai de K para G cartesiano H, tal que, se eu pegar P1 composto com gama, vai dar beta, e pegar P2 composto com gama, vai dar alfa. Isso sempre vai existir. E como é que eu defino esse cara? Basta você pegar um Kzinho de K, o gama de Kzinho, exatamente o par alfa. Não, alfa não, beta, assim. Não é isso. Alfa de Kzinho, beta de Kzinho. Só ver que esse cara daqui de fato é um homomorfismo e que isso aqui de fato comuta. Comuta porque se você projetar aqui agora vai dar o próprio alfa. Projeção 2, né? E a projeção 1 vai dar o próprio beta. Por que eu chamei a atenção disso? Mais uma vez. Por mais que isso aqui ainda não apareça aqui com grande efetividade, grupos anéis 2 vai aparecer. Álgebra linear, isso vai aparecer muito. Topologia, isso aparece o tempo inteiro. Tá? Propriedade de produto e funções contínuas. Então, esse tipo de propriedade em produto de estruturas aparece muito. Ademais, esse cara daqui é o único homomorfismo que faz com que todos esses diagramas aqui comunem. Então, é só uma observação pontual, mas que é extremamente útil. Enxergar as coisas via diagrama, eu sou meio suspeito a falar, eu trabalho muito com teoria das categorias, mas ver muito a teoria envolvendo diagramas com flechas ajuda bastante a entender
muitas propriedades daquela teoria que você está trabalhando. Beleza, gente, era isso que eu queria falar hoje. Vou passar a lista de presença aqui. Ok. Podem escrever aí. E aí, na próxima aula, atividade avaliativa, quarta-feira, vai cair as questões aqui, a partir da... acho que a partir da questão 63, se eu não me engano. As outras acho que a gente já cobrou o índice, essas coisas. Não, até antes, né? Tudo bem. Não, aqui era sobre subgrupo, acho que a gente já explorou. Eu já falei que eu vou colocar só da lista, e a partir da 63 para frente. Então, vão ser algumas questões dessa parte selecionada para atividade avaliativa, beleza? Tá certo. Façam a lista de exercícios. Essa parte não está difícil, está bem mais simples, eu acho. É um exercício bem mais tranquilo. Grupos de Lia, a gente vem em grupos 2? Não vê. Cara, eu só fui ver grupos de Lie no meu doutorado, quando eu fiz variedades no doutorado, aí era variedades que envolvia geometria, equações diferenciais e grupos de Lie. Só lá que eu fui ver. Porque para falar de grupo de Lie, você precisa falar de geometria diferencial. Não tem como falar de grupo de Lie sem falar de geometria diferencial. Né? É um grupo dentro da geometria. Então, e álgebra de Lie, não precisa falar lá. São estruturas algébricas dentro das variedades diferenciadas. Não dá para falar. Mas você já sabe que os grupos vão ser isomorfos a subgrupo de permutação, então tudo isso vai ser útil lá em geometria. Entendi. Todas essas coisas, grupo quociente, então tudo isso, grupo de Lie quociente, tudo isso é útil. Eu vi que dava para definir medidas sobre grupos de Lie. Sim, dá. Aí já é exatamente. Que é útil em geometria, uma outra medida que você faz, né? Outra geometria. Porque se você muda a medida, você está mudando a métrica da geometria e, consequentemente, você muda a geometria. Né? Não está na geometria euclidiana. Isso é muito interessante. Tem modelos de geometria não euclidiana a partir de medidas construídas por grupos de Lie. Bem interessante isso. Sim, achei bastante interessante. Ou seja, aquilo que a gente viu lá em geometria euclidiana no primeiro semestre vai ser efetivado lá na frente com essas coisas. É interessante ver essas pequenas construções sendo generalizadas ou então utilizadas de uma forma completamente não trivial. Exatamente. Então, o que acontece? O curso de matemática é todo assim. Você faz o curso de matemática, você está aprendendo teorias e técnicas. Obviamente, aqui não dá para aprender tudo. O curso de matemática, em 4 anos, não dá para ensinar tudo que a gente gostaria de ensinar. As iniciações científicas ajudam para isso, mas mesmo assim, tem coisas que eu nunca vi na vida. Eu tenho doutorado e tem coisas que, infelizmente, não dá para ver. Então, 4 anos não dá. Não, eu nem mestrado com doutorado não dá para ver tudo em matemática. No mestrado, geralmente, você vai ver uma coisa específica de uma área. Estuda técnicas mais avançadas, estuda técnicas úteis, né? Mas você precisa focar no mestrado, na sua linha de pesquisa e naquelas disciplinas que podem te ajudar, né? Que são mais aplicáveis, mais avançados, mais aplicáveis. Mas mesmo assim, não veio. Felizmente, por exemplo, no nosso pós-graduação, agora foi aprovado no doutorado o curso de teoria de categorias, que não existia. Agora? Agora que aprovou. Nunca foi dado ainda. Tem bastante coisa que não é vista ainda. Em lógica, então, não vou nem comentar. Tem bastante coisa que não é. Eu estava olhando na ementa um dia desses, não vi nada muito de específico assim de lógica. Não tem. Nada. Agora, no doutorado, a gente aprovou também lógica algébrica
ministrado a teoria dos modelos, mas mesmo assim ainda não foi oferecida. Né? Entendi. É porque também tem que ter um professor, né, disposto a ministrar a disciplina. E aluno interessado, né? Disposto, eu sempre Entendi. estou disposto. Precisa de aluno interessado. Disciplina, a hora que quiser, eu faço, né? O problema é aluno interessado, inclusive da pós-graduação.